Muito bem, continuando aqui, nós terminamos no último vídeo, nós falamos aí muito a respeito dos princípios da administração pública, né, que foram os explícitos, e começamos aí os implícitos, né, que falamos o implícito, falamos sobre supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, continuidade do serviço público, presunção de legitimidade, princípio da hierarquia e segurança jurídica. Agora vamos continuar aqui em motivação. Motivação está logo abaixo aí de implícitos, você pode ver aí logo abaixo. E a motivação que também marquei de vermelho. Por que eu marquei de vermelho? Os que eu estou marcando de vermelho são aqueles que eu acho que podem cair na tua prova, né? Não que nada impeça os demais cair, mas é o que eu acho muito mais provável cair, porque são princípios que geralmente as bancas costumam cobrar. Esse da motivação especial é interessante para você não confundir, né? Porque existe aí a questão da motivação e tem outro princípio bem semelhante, não lembro agora o nome, né? Tem outro princípio que é bem parecido com a motivação. E geralmente as bancas pedem muito isso. Motivar significa demonstrar por escrito os motivos, né, os pressupostos, fato, direito que levaram o administrador a praticar o ato administrativo. Quer dizer, se o administrador tem algo ali, ele vai fazer determinado ato, ele vai executar um ato, ele tem, geralmente, às vezes, né, ele tem que, às vezes, olha só, entenda isso, nem sempre o ato ele deve ser motivado, nem sempre, tá? Não é toda vez que o ato deve ser motivado. Na verdade, em regra, né? Porém, às vezes acontece de não, mas em regra, todo ato ele deve ser motivado, tá? Mas como tudo, existe exceção. Então, se você vai fazer, por exemplo, vamos supor, de repente, vamos falar sempre aqui dentro do seu concurso para você entender mais fácil. Digamos, se você vier, você não vai reprovar com certeza, né? Você vai, digamos, se alguém lá faz concurso público da PM e aí ele faz, beleza, ele foi aprovado, aí chega lá na hora de fazer os testes, ele é reprovado nos testes psicológicos, né? Ou no teste lá de físico, algum teste que ele participe, né? Que tem os testes que tem que ser feitos para você entrar na PM. Se você é reprovado, por exemplo, não pode simplesmente dizer assim, está reprovado. Não. Vai ter que, nesse caso, vai ter que fundamentar, vai dizer, olha, o candidato fulano de tal foi reprovado em virtude de não ter aptidão física ou não ter aptidão psicológica para exercer o cargo segundo a lei tal, ou seja, vai ser motivado. Não pode simplesmente dizer assim, foi reprovado. Não, vai ter que motivar aquele ato, ou seja, vai ter que explicar, vamos falar dessa maneira assim, o porquê daquele ato, certo? Porque existe exceção? É importante a gente trazer um pouco da exceção, porque isso cai muito em prova. Uma questão de exceção, bem clássica, cai em prova. Qual é a exceção da motivação? Por exemplo, quando você tem um cargo, né, um cargo de livre exoneração, um cargo de livre, um cargo em comissão, que é de livre exoneração, né, livre, esqueci o nome que a gente chama, né? Você pode admitir aquela pessoa e pode exonerar livremente, tá? O que significa isso? Que a pessoa, o administrador não tem obrigatoriedade nenhuma de motivar por que ele está recebendo aquela pessoa. Digamos, é um cargo de confiança. Né? Por exemplo, quem exerce a função no Estado de secretário, ou quem exerce função de ministro, né, para o governo federal, aí, no âmbito federal, para o presidente da República, o presidente não tem obrigação nenhuma de motivar o porquê que ele está colocando aquela pessoa. Nem também tem obrigação o governador de motivar porque ele está colocando aquela pessoa, o prefeito, enfim, o que quer que seja. Se é um cargo em comissão, né, de livre exoneração, então nesse caso não existe a obrigatoriedade de motivar. Dizer assim, eu estou aqui exonerando fulano de tal, de um cargo de confiança porque eu não gosto mais dele, porque ele não está fazendo isso. Não, nesse caso em específico não é obrigatório. Pense bem, entenda bem, acabei de falar, se você vai reprovar alguém, ou seja, em teste de aptidão, ou seja mesmo no estágio probatório, por exemplo, se for reprovado em estágio probatório, você tem que fundamentar o motivo pela qual aquela pessoa está sendo reprovada e por que ela não vai continuar no serviço público. Agora, nesse caso específico aqui, de livre exoneração, o ocupante de cargo em comissão, que é um outro caso que não é concurso público, nesse caso não existe
uma motivação, não precisa ser motivado o ato, certo? Importantíssimo entender isso, ok? Vamos lá. Então, motivação, basicamente, como eu falei para você a administração pública, ela motivar, ela explicar os motivos pela qual ela está tomando determinada atitude, tá? Em regra, todo ato deve ser motivado, em regra, certo? Tem que ser motivado todo ato. Vamos lá, princípio da autotutela. Essa aqui é interessante, não confunda autotutela com tutela. Isso aqui cai demais em prova. A tutela e a autotutela, porque as bancas gostam de inverter essas duas para você se confundir. Então, se existe um princípio que você deve focar um pouco mais e ler mais de uma vez, são esses dois aqui. Porque são princípios que geralmente caem na prova e geralmente invertendo um ou outro para poder confundir o candidato. A autotutela, onde é de estudo alto, né, é quando a administração pública ela mesma pode tornar nulos seus próprios atos. Ela me pode dizer assim, esse ato aqui eu vou anular esse ato, né? Ou ela pode revogar os seus atos. E aí nós temos duas diferenças ali. Na autotutela, anulação é quando há um vício de legalidade, quando algo é ilegal, quando algo não está dentro da legalidade, algo, o nome já diz tudo, existe ali algo ilegal. Então aí, nesse caso, a administração pública ela pode anular aquele ato. Opa, esse ato aqui é ilegal, vou anular esse ato. Agora, a revogação é quando existe uma inconveniência ou uma inoportunidade. Talvez nem é ilegal, mas a administração pública entende que não é necessário mais aquilo, ela pode revogar aquele ato, certo? Então a diferença anulação e revogação é essa. Anulação, vício de legalidade, quando algo é ilegal. Revogação, quando há inconveniência ou há inoportunidade. Não é ilegal, mas não é mais interessante para a administração pública, então ela pode simplesmente revogar aqueles atos. Tutela é fiscalização, né? A administração indireta, que é interessante sabermos aí diferenciar a tutela da autotutela. Quando fala tutela, o que acontece? É quando a administração pública ali ela pode fiscalizar a administração indireta. Quem é a administração indireta, né? São empresas públicas, sociedade de economia mista, né? São fundações. Essas aí são exemplos aí de administração indireta, né? Então, a administração direta, ela pode fiscalizar e deve fiscalizar a administração indireta. Então, esse caso é a tutela, tá? É quando há fiscalização da administração indireta. Quando a administração direta, ela fiscaliza a administração indireta. E aí nós temos a tutela. Então, a diferença é essa. A tutela é a questão da administração poder ali revogar ou anular os seus atos, tornar nulos os seus atos através da anulação ou da revogação. A tutela é a fiscalização, tá, da administração indireta. E aqui nós finalizamos a questão dos princípios.